Você está em Roma. Caminhas entre vespas e barulho de turistas e, de repente, a cidade para. À sua frente está uma montanha de pedra que detém o tempo. Do norte, o Coliseu parece invencível, eterno, a obra mais poderosa que o ser humano já construiu. Dás alguns passos, mudas de ângulo e o feitiço quebra. A metade do edifício desapareceu. Não é uma impressão, não é perspectiva. Metade do Coliseu simplesmente não está lá. Uma ferida aberta que atravessa 2000 anos de história e que ninguém te explicou completamente. Não foi uma guerra, não foi um bombardeio. Foi algo muito mais perturbador. Foi a própria Roma que devorou o seu monumento mais famoso, pedra por pedra, século a século, com contratos assinados e sem nenhum remorso. E a resposta a essa pergunta vai mudar a forma como olhas para o que sobrou. Mas antes de chegar à destruição, precisas perceber o que havia lá. Porque o Coliseu que conheces, esse esqueleto de pedra cor de terra, poroso e empoeirado das fotografias, não é o Coliseu original. É o cadáver do Coliseu original. Faz um exercício. Apaga da tua mente a imagem das postais. Se pudesses viajar ao ano 80 depois de Cristo, o que vias obrigava-te a entrecerrar os olhos. O Coliseu original não era uma ruína, era uma montanha de mármore branco e travertino, tão polido que brilhava sob o sol de Itália como se fosse feito de luz sólida. Não era um edifício, era um grito de guerra arquitetônico que dizia: somos Roma e somos eternos. Mas por que ali? Essa é a história que quase ninguém conta. Antes de o Coliseu existir, aquele terreno era o jardim privado do imperador Nero. No centro havia um lago artificial imenso, rodeado de pavilhões de ouro, uma bofetada ao povo que vivia apertado e na miséria. Quando Nero morreu e Vespasiano subiu ao poder, tomou a decisão mais simbólica possível. Drenou o lago e sobre esse solo construiu o maior anfiteatro do mundo. A mensagem era inequívoca. Onde antes havia o luxo privado de um tirano, agora haveria o prazer de 70.000 cidadãos. Não era só arquitetura, era propaganda. Era uma promessa. E seria também uma armadilha geológica que levaria séculos a cobrar a sua dívida. A estrutura foi erguida em apenas 8 anos, um recorde que hoje parece um milagre ou uma mentira. Milhares de trabalhadores moviam blocos de 20 toneladas sem descanso, encaixando-os com uma precisão que não precisava de cimento. Era uma obra-prima de pressão e gravidade. Imagina caminhar em direção a ele. Cada um dos 80 arcos gigantes da fachada não estava vazio. Em cada um, protegida da intempérie, repousava uma estátua de mármore perfeita. Deuses, heróis e imperadores, observando-te desde as alturas, pintados com cores vibrantes que hoje esquecemos. Era um museu vertical à escala inumana. E se baixavas o olhar para a arena, o espetáculo era ainda mais tecnológico. No topo, coroando o céu de Roma, um sistema complexo de mastros sustentava o Velarium. Não era simplesmente uma tela, era um prodígio de engenharia de proporções épicas, um toldo gigante de lona e linho que se desdobrava com precisão matemática para dar sombra a 50.000 pessoas. Era, em essência, o primeiro teto retrátil da história. Mas aqui está o detalhe que te liga à realidade da época. Não eram motores nem polias automáticas que o moviam. Eram os braços de milhares de marinheiras da frota imperial, especialistas em manobrar velas em alto mar, trabalhando em uníssono para que o sol não incomodasse o povo romano enquanto via a morte de perto. E depois havia o que ninguém via: o hipógeo.
Sob o chão da arena, um labirinto de corredores, jaulas, plataformas e elevadores manuais que transformavam o Coliseu numa máquina teatral de outro mundo. As alçapões abriam de repente e do nada emergiam leões, elefantes, gladiadores ou cenários inteiros. O público não entendia como era possível. Para eles era magia. E em ocasiões especiais, toda a Aliana se inundava. Traziam barcos, simulavam batalhas navais inteiras diante do olhar atônito de 70.000 pessoas. O Coliseu não era um estádio, era uma máquina perfeita, onde cada pedra tinha uma função e cada espaço foi desenhado para causar espanto. Se este tipo de conteúdo desperta a tua curiosidade, história antiga, os segredos por baixo da superfície dos monumentos mais famosos do mundo, deixa o teu curtir e inscreve-te no Olimpo das Trevas. Reconstruímos o passado com tecnologia e ainda mal começamos. Mas dentro dessa perfeição, os romanos esconderam 2 segredos que se tornariam a sentença de morte do edifício. O primeiro era invisível, para dar ao Coliseu uma elasticidade artificial, para que aguentasse terremotos, vento e o peso ciclópico de si mesmo. Os engenheiros romanos esconderam dentro das juntas das pedras mais de 300 toneladas de metal, grampos de ferro e bronze que prendiam os blocos de travertino entre si como uma armadura interna. Esse ferro nasceu para salvar o Coliseu. Seria o mesmo ferro que séculos depois atrairia os saqueadores como mel atrai moscas e que deixaria no edifício essas cicatrizes que hoje chamamos de buracos. O segundo segredo era geológico e era ainda mais traiçoeiro. Imagina o mapa dos alicerces. Uma metade do edifício assenta sobre rocha sólida e firme, uma base inamovível, mas a outra metade, a metade sul, ergueu-se sobre os sedimentos moles, argilosos e traiçoeiros do que antes era o lago privado de Nero. Durante séculos, o Coliseu viveu num estado de desequilíbrio silencioso. Era como um gigante imponente, condenado a caminhar com um sapato de salto partido. Enquanto o Império Romano foi a força mais poderosa da Terra, a manutenção era constante. Os engenheiros tapavam fissuras, ocultavam fendas sob camadas de mármore. Mas o destino do edifício estava selado desde o momento em que puseram a primeira pedra. Não foi má sorte o que o derrubou, foi o seu próprio ADN. O gigante estava de pé, sim, mas tinha os pés de barro. Mas antes de falar da sua queda, é preciso falar do seu esplendor como máquina de poder. Porque o Coliseu não era só pedra, era a ferramenta de controlo mais sofisticada do mundo antigo. 70.000 pessoas podiam entrar e sair em minutos, graças a um sistema engenhoso de corredores radiais que os romanos chamavam de vomitórios. Cada acesso numerado em pedra, exatamente como num estádio moderno. Cada classe social tinha o seu setor atribuído. Mesmo no sangue havia hierarquia. Os jogos começavam de manhã com as venationes, as caçadas. Tigres, leões, ursos, elefantes, panteras, feras que a maioria do público jamais tinha visto. Depois vinham as execuções públicas, teatralizadas como cenas de mitos trágicos. E no final, os protagonistas mais esperados, os gladiadores. A multidão decidia, o imperador decretava. Não era só entretenimento, era controle. Dar ao povo pão e circo significava mantê-lo tranquilo, unido e dependente do poder. O Coliseu era um instrumento mais eficaz de propaganda que o mundo antigo conheceu, e funcionou durante 4 séculos. Quando o Império colapsou e os jogos de gladiadores foram proibidos,
O mundo simplesmente esqueceu que o Coliseu era um estádio. E aqui é onde a história dá um giro surrealista e profundamente humano. O edifício não se tornou um museu vazio, não se tornou um deserto de pedra. Tornou-se uma cidade. Imagina que caminhas hoje pela arena. Esse lugar sagrado e violento, onde antes morriam homens entre gritos de glória e terror. Mas agora o cheiro a sangue foi substituído pelo aroma aguisado e lenha queimada. Em vez de rugidos de leões, o que ouves é o eco de crianças a correr pelos corredores de pedra. E o som de roupa estendida batendo ao vento entre os arcos imperiais. Os arcos interiores foram divididos com paredes de madeira e pedra para criar casas de 2 pisos. Nos corredores onde esperavam as feras, instalaram-se oficinas de sapateiros, ferreiros e talhos. Havia uma igreja e um cemitério lá dentro. As pessoas plantavam legumes na arena. As famílias mais influentes de Roma possuíam setores inteiros do edifício, como hoje se possui um centro comercial. Nos arquivos da época ficaram contratos de arrendamento e venda de espaços dentro do Coliseu. O grande anfiteatro já não pertencia aos imperadores. Pertencia ao povo que tentava sobreviver entre as suas ruínas. Para sobreviver, esse povo começou a morder o edifício. Precisavam de chaminés, perfuravam os muros. Precisavam de janelas, partiam o mármore. O gigante estava sendo devorado pelos seus próprios inquilinos. Se algum dia fores a Roma e olhares com atenção para as paredes do Coliseu, vês que estão cheias de buracos, como se alguém tivesse ametralhado a fachada. Não são marcas de guerra, são marcas de cobiça. Na Idade Média, o metal era mais valioso do que a história. E dentro dessas paredes dormiam 300 toneladas de ferro, à espera de quem as reivindicasse. As pessoas começaram a picar a pedra sistematicamente só para extrair os grampos. Usavam escopros longos, sentiam onde estava o metal dentro do muro, perfuravam até chegar. Às vezes, os blocos cediam e caíam, esmagando o operário. Mas a cobiça era mais forte do que o medo. Não lhes importava a estabilidade. Queriam um metal para fundir e fazer ferramentas, armas, fechaduras. Cada um desses milhares de buracos é a cicatriz de um roubo. O esqueleto do edifício foi arrancado das suas carnes de pedra. O Coliseu ficou fragilizado, sem a sua armadura interna, à espera de apenas um empurrão da natureza para se render. E o empurrão chegou no ano 1349. Um terremoto massivo sacudiu Itália. Nesse momento, o Coliseu já era um velho doente, construído sobre solo mole, sem o ferro protetor, com as paredes enfraquecidas por séculos de ocupação. A metade sul, a que assentava sobre o antigo lago de Nero, simplesmente não aguentou mais. Com um estrondo que deve ter se ouvido em toda Roma, toda a seção exterior desabou. Milhões de toneladas de pedra caíram ao solo, numa nuvem de poeira que demorou dias a dissipar-se. Mas o mais cínico de toda esta história não foi a violência do terremoto. Foi o que aconteceu na manhã seguinte. Os cidadãos não saíram a chorar a perda do seu monumento mais icônico. Não houve luto. Ao contrário, viram-no como uma bênção caída do céu. Da noite para o dia, o orgulho dos imperadores transformara-se na carteira de pedra mais acessível e barata do mundo conhecido. O Coliseu deixou de ser um edifício sagrado para se tornar um supermercado gigante de materiais de construção a céu aberto. E aqui é onde a cabeça fica roda. O Coliseu que falta não desapareceu. Está espalhado por toda a cidade. E o mais surpreendente
é que aquele saque não era vandalismo, era burocracia. Existiam contratos oficiais assinados pela igreja e pelos nobres que davam direito a levar um número determinado de blocos em troca de dinheiro ou serviços. Era uma máquina de demolição com fatura em ordem. Se visitas a Basílica de São Pedro, no Vaticano, estás a ver mármore do Coliseu. Se caminhas pelo Palácio Barberini, estás a pisar pedras que um dia ouviram os gritos dos gladiadores. Se atravessas pontes em Roma, apoias-te em fragmentos das suas tribunas escondidos sob camadas de reboco posterior. O Coliseu foi desmontado, peça a peça, para construir a Roma dos Papas. O mármore que um dia brilhou sobre o sol foi arrancado para alimentar fornos de cal. Os blocos que sustentavam a história dos gladiadores acabaram nos alicerces de novas casas, estábulos e palácios, e até em escadas de habitações normais. O gigante não estava só ferido. Estava sendo devorado pelo seu próprio povo, que no seu pragmatismo desesperado, preferiu construir o presente triturando os restos do passado. No século XVII, o Papa Bento XIV declarou o Coliseu lugar sagrado, porque ali tinham morrido mártires cristãos, algo que os historiadores ainda debatem, mas que funcionou. Roubar uma pedra do Coliseu deixou de ser um roubo, passou a ser um sacrilégio. Isso, e só isso, foi o que salvou o que resta hoje de pé. No século XIX, quando começaram as primeiras escavações científicas, os arqueólogos descobriram algo que ninguém esperava. O hipogeu estava quase intacto. Esse labirinto subterrâneo de jaulas, polias e elevadores tinha ficado sepultado sob metros de terra e entulho durante séculos. E isso, paradoxalmente, tinha o conservado melhor do que qualquer restauro. A máquina teatral que lançava leões e gladiadores pelo chão da arena estava lá. Silenciosa, imóvel, mas lá. E o Coliseu continua vivo de uma forma que poucos imaginam. Cada vez que um comboio do metro passa por baixo de Roma, o edifício sente-o. As vibrações transmitem-se aos blocos de travertino que já não têm os grampos de ferro que os uniam. Para o visitante é imperceptível. Para as pedras, é um terremoto em câmara lenta. Para o vigiar, os engenheiros instalaram centenas de sensores de alta sensibilidade nos seus muros, monitorando cada micromovimento em tempo real. É como um eletrocardiograma de um gigante de 2000 anos. O restauro não usa cimento moderno. É incompatível com o travertino antigo. Em vez disso, usam lasers para limpar a camada de óleo e smog acumulada durante séculos. E sob essa crosta negra, aparece a cor original. Esse branco quente que os romanos viram há 2000 anos. E de vez em quando, durante obras no centro de Roma, os operários encontram blocos enormes com os orifícios característicos dos grampos de ferro. A cidade recolhe-os e devolve-os ao Coliseu. Não para os repor no muro, isso já é impossível, mas para os expor ao redor da arena, como recordações mudas do que foi. Então, por que o Coliseu perdeu a sua outra metade? A resposta curta: um terremoto que o derrubou porque seu solo era mole desde o primeiro dia, porque o seu ferro protetor tinha sido roubado durante séculos e porque ninguém achou que valia a pena salvá-lo quando havia pedra grátis à mão. Mas a resposta verdadeira é mais difícil de ouvir. O Coliseu perdeu a sua outra metade porque somos humanos. Porque quando o presente aperta, o passado torna-se recurso. Porque a sobrevivência do dia a dia é mais urgente do que a preservação do que foi. Porque a cobiça não pergunta se o que estás a derreter tem 2000 anos ou 2 dias. E existe algo perturbador na forma como olhamos hoje para o que sobrou. Se o Coliseu estivesse intacto, se conservasse cada uma das suas estátuas de mármore nos arcos, o seu teto de lona branca imaculado e as suas paredes lisas e brilhantes, parecia-nos um estádio moderno, frio, distante, uma peça de museu intocável que nos recordaria o poder de um império morto, mas que não teria alma. Em vez disso, o que temos à nossa frente é um sobrevivente. As suas fendas não são apenas falhas estruturais, são as rugas de um gigante que viu tudo. Os seus buracos são as marcas do desespero e da cobiça humana. A sua metade em falta é o diário de vida de uma cidade que se recusou a deixá-lo morrer, mesmo quando, ironicamente, tentou devorá-lo peça a peça. Existe uma profecia antiga atribuída aos monges do século VII,
que ressoou através dos séculos com uma força quase mística. Enquanto o Coliseu se mantiver de pé, Roma manterá-se de pé. Quando o Coliseu cair, Roma cairá. E quando Roma cair, cairá o mundo. E talvez, depois de tudo que descobrimos hoje, essa frase seja dolorosamente verdadeira. Não por uma questão de arquitetura ou de engenharia, mas porque o Coliseu não é só pedra, areia e ferro. É o espelho mais honesto da nossa própria natureza humana. Este gigante partido reflete o que somos, uma espécie capaz de imaginar e construir o mais sublime, o mais grandioso, e ao mesmo tempo capaz de partir essa mesma beleza com as próprias mãos. Somos construtores e somos destrutores. Somos a ambição de um imperador que quer tocar o céu, e somos o cidadão humilde que arranca um pedaço de mármore para aquecer a sua casa. O Coliseu contém ambas as verdades nos seus muros. Ensina-nos que a grandeza não reside em manter-se intacto. Reside na capacidade de resistir a cicatrizes sem perder a essência. O Coliseu não é antigo, é eterno. O Olimpo das Trevas continua a desenterrar os segredos que o tempo tentou enterrar. Se chegaste até aqui, já sabes que a história oficial raramente conta tudo. Inscreve-te e ativa o sino. Há muito mais por revelar.